Ei, galera, tudo bem? Então, nós estamos no terceiro vídeo que lida com as palavras from e of do inglês. E agora, nesse terceiro, estamos querendo lidar com casos especiais, porque existem certas coisas que podem confundir. Nós não vamos poder lidar com tudo, mas pelo menos com isso você vai ter uma ideia e vai ajudar bastante você no seu aprendizado futuramente. Então, existem alguns casos intercambiáveis, especificamente com a palavra made. E made, nesse sentido aqui, qual seria uma boa tradução? Feito, né? Ok, feito. Feito, Então, composto daquilo. eu vou dar duas sentenças aqui que são exemplos e tem a ver com substâncias e, como você falou, feito. Seria uma boa tradução. Veja essas sentenças conosco e a gente tenta explicar por que existe essa possibilidade de usar of ou from. Então, primeira sentença. Water is made of hydrogen and oxygen. Eu acho que o senhor poderia ler a segunda para a gente poder ter uma visão melhor da coisa e aí eu vou explicar. Ok, tudo bem. Tá? Ok. Ok. Então, primeira sentença que eu vou ler agora. Water is made from hydrogen and oxygen. Tá. Então, nessas duas sentenças, o que a gente vai notar, na verdade, é que elas dizem a mesma coisa, porém a ênfase é diferente. Na primeira, usando of, o que a gente quer dizer, na verdade, é que a água ela é composta de hidrogênio e oxigênio. A ênfase é na composição, não está querendo entrar em muitos detalhes. Na segunda, from, né, tá dizendo sobre a mistura, né, a origem. A gente até pode dizer origem aqui, porque a tradução seria: a água vem da mistura de hidrogênio e oxigênio. Então, a diferença seria a ênfase, mas na verdade querem dizer a mesma coisa. Ok. Então, water is made from hydrogen e oxygen, que quer dizer origem, né? Composição, origem. E water is made of hydrogen and oxygen é somente composição. Somente composição. Não tem nada a ver com esse movimento de uma coisa para outra. Não foca no movimento, né? Mas as duas sentenças acabam dizendo a mesma coisa. Ok. Tanto é que, se você perguntar para alguns nativos, eles não vão te dizer, tipo, qual é a diferença, né? Tipo, não, usa qualquer uma. Ele não vai nem pensar. É difícil até a gente estudou bastante para poder distinguir essas coisas, mas agora que a gente fez esse estudo, é isso que distingue essas coisas. Então, você pode saber disso. Você fala, mas então, quais verbos você pode fazer isso? Usar of ou from? Olha, por enquanto, fica só com a palavra made. E daí você está bem. Em outros casos, você vai ter que sempre separar essas coisas. E se acabar encontrando outra coisa... Mas dois exemplos similares que a gente tem para ver essa questão aí da ênfase é it's made of milk e it's made from milk. Sim. Então, o que acontece aqui? A primeira, que usa of, a gente está dando ênfase na composição daquele produto. Ele é de leite, né? A composição dele é o leite. Ele é composto de leite. E a segunda, it's made from milk. Então quer dizer que ele veio do leite, né? A origem dele é do leite. Então a gente tem a ênfase aí. Uma na composição e a outra na origem. É basicamente isso. Muito bem. Ok. A gente entende isso. Agora vamos ver outra coisa que fica complicado também. Não tem que ficar complicado, mas precisamos lidar com isso. Nós vamos dar uma frase aqui que usa of ou from e há um nuance, um sentido muito pequeno que o nativo percebe e é bom você pelo menos saber disso. Então, a frase é The Girls of Sandy Creek. The Girls of Sandy Creek. As garotas de Sandy Creek, né? Sandy Creek. É Sandy Creek, isso mesmo. É. E tem a outra que é The Girls from Sandy Creek, que seria no português a mesma tradução. A mesma né? tradução. A diferença É o quê?
A primeira, usando of, seria o título, né? Seria um título usado As Garotas de Sandy Creek. Sei lá, imagina uma série de TV. Ou, sei lá, não, aí mesmo. Uma capa de revista, As Garotas de Sandy Creek. E enquanto a segunda está dizendo respeito à origem. É como se tivessem tá dizendo a mesma coisa, né? As Garotas de Sandy Creek. Mas é como você diz, por exemplo, de onde você é, você fala I'm from Brazil, né? Eu sou do Brasil. A segunda passa mais essa ideia. Você só está dizendo de onde elas são. Mas não é um título, né? Título não fala nada sobre onde elas estão agora. Em certos casos, se você falar the girls from Sandy Creek, dá a ideia que talvez elas não estejam lá, mas estão aqui, elas vieram de lá. Então, from inclui essa possibilidade, of não inclui essa possibilidade, porque não fala nada sobre movimento de um lugar para o outro. Também temos outro caso especial, e esse aqui que nós vamos mostrar para vocês agora é um caso de vários casos no inglês que não existe uma tradução igual e precisamos só destacar isto agora para você poder mais para frente perceber que existe esse problema indo de uma língua para outra. Nesse caso com as palavras from e of, especificamente aqui a palavra... bom, deixa-me ler essa sentença aqui, vocês vão ver. Living creatures depend on the food they eat. Criaturas vivas ou seres viventes dependem da comida que eles comem. E aqui o truque, né? Aqui o que fica difícil é que a gente não usa of, que no português nós diríamos dependem de algo, dependem da comida, disso, daquilo, que literalmente seria a tradução of, né? Aqui entra um problema. Existem exceções e no inglês você vai ter que aprender certos verbos junto com a preposição que eles pedem, né? Certos verbos vão pedir certa preposição e não tem o que fazer sobre isso. Você simplesmente tem que aprender aquele verbo daquela forma e não tem o que fazer. Não existe uma regra exata para isso. Então, quando você fala depender de, sempre é depend on no inglês. Não existe outra opção. E falando isso, a gente está querendo só dizer, olha, preste atenção, existem outros casos, como eu já falei no primeiro vídeo sobre from e of, como, por exemplo, gostar de. Quando a gente fala like no inglês, que é gostar, a gente não fala o de, a gente não fala of nem from, porque não existe isso na nossa língua. Fica fácil se você pensar que uma língua é um novo código. Por exemplo, em vez de você tentar colocar o português dentro do inglês, basta entender que em inglês não existe gostar de. Pensa que em inglês existe gostar algo. Se você for com essa mentalidade, fica muito mais fácil você corrigir esse problema, né? Ou aprender, se você não sabe, a lidar com isso. Fica mais fácil do que ficar tentando brigar com o idioma. Sim, boa dica. Ok. Agora nós vamos fazer algo com vocês que nunca fizemos. Eu vou dar uns exemplos no inglês para o Paulo aqui, que vão ter lacunas, espaços onde ele vai dar a palavra certa. Eu quero que você tente fornecer a palavra certa. Você só precisa de duas palavras, ou a palavra from ou a palavra of. E usando as regras que você aprendeu nesses 3 vídeos, você vai tentar colocar a palavra certa. E pensa bem o que você vai escolher. Se precisar pausar o vídeo para escolher antes do Paulo falar, tudo bem, mas vamos tentar fazer isso. Então, a primeira sentença é essa aqui, e eu vou tentar fazer o máximo para não errar e falar a palavra, porque para Paulo falar. Vamos lá. He's a friend, espaço, mine. He's a friend, espaço, mine. He's a friend of mine. He's a friend of mine, que nesse caso quer dizer... Ele é um amigo meu. Posse, né? Ele então usa of. Segunda sentença aqui. Tem 3 espaços aqui. All, espaço, the fruit, espaço, the tree has fallen, espaço, the tree. Isso é complicado. É complicado, né? Mas all, espaço, the fruit, espaço, the tree has fallen, espaço, the tree. Ok. O que você acha? Of, from.
Ah, muito bem. Então, all of the fruit of the tree The tree. has fallen from the tree. Exato. Ok. É. Se você quer explicar isso para eles? Todos os frutos da árvore caíram. Caíram, né? Presente perfeito aqui. Da árvore. Então, no caso aqui a gente fala de all of the fruit, né? Todos, all of é aquela questão, aquela terceira, o segundo caso que a gente mostrou, onde mostra distinção, né? Então, all of, todos os frutos of the tree, o título, the fruit of the tree. Isso. E has fallen from the tree, a origem, né? De onde caiu? Caiu da árvore. Então a gente usa from. Olha, boa explicação. Ok, agora, terceiro exemplo. The kids are afraid, espaço, the dark. Eu tenho que eu tenho que falar, então vai ser of também. The kids are afraid of the dark. Pode dar tradução, explicação. As crianças estão com medo do escuro. Muito bem, as crianças estão no medo escuro. Vamos para esse próximo exemplo aqui. I come, espaço, America. Essa daqui lembra da origem, né? Então, qual é a origem? America. Eu venho da América. From. I come from America. Isso mesmo, muito bem. E o último exemplo aqui. The crowd, espaço, yesterday, came back today. E aqui vai ser from de novo, né? A origem é de ontem. Então, de ontem, o quê? A multidão. Então, a multidão de ontem voltou hoje. Isso. The crowd from yesterday came back today. E esse aqui é meio complicado, porque nesse caso aqui, você pode ouvir yesterday's crowd. E normalmente você fala ou yesterday's crowd ou the crowd of yesterday. Mas por causa da ideia da origem, sendo o movimento de ontem para hoje, a gente acaba colocando from. Então é the crowd from yesterday came back today. Então é isso. Paulo, você falou tudo que precisa falar? Eu acredito que sim. Muito bom. Como a gente sempre quer falar para vocês, se tiver uma dúvida, passe para nós. Queremos ajudar, especialmente com essa lição. Se precisar, volte à primeira lição, assistir esses 3 para você poder aprender. E qualquer coisa, entre em contato conosco, tá? Tchau!